Caríssimo irmão, se você chegou até aqui, saiba que não foi por acaso. Há algo maior te conduzindo. Há uma mão invisível, mas poderosa, que move os acontecimentos ao seu redor para te trazer uma única mensagem. Deus ainda está cuidando de você, e Ele ouve, Ele vê, Ele se importa. Mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor, mesmo quando as portas permanecem fechadas, mesmo quando a espera se torna dolorosa, Deus continua presente. E hoje, mais do que apenas assistir um vídeo, você está sendo convidado a entrar em um momento sagrado. Um momento de fé, de oração, de recomeço. Talvez você esteja aqui com o coração cansado. Talvez você orou tanto por algo que parece que o céu se calou. Talvez tudo o que você queria era um sinal de que Deus ainda está aí. Que Ele ainda tem um milagre reservado para você. Então respira fundo. Acalma a sua alma. Porque essa oração é para você que está lutando contra o invisível. Para você que está esperando por uma resposta que ninguém mais entende. Para você que continua acreditando, mesmo com lágrimas nos olhos. Hoje vamos falar com Deus como quem sabe que Ele é Pai. Como quem tem intimidade para chorar, para clamar, para agradecer mesmo sem ver ainda o que pediu. Hoje, vamos juntos abrir o coração e entregar o impossível nas mãos daquele que pode tudo. Antes de qualquer palavra, eu quero te acolher aqui. Este canal foi criado para ser um lugar de encontro com Deus. E se você ainda não é inscrito, se junte à nossa comunidade de fé, clicando no botão de se inscrever, ativando o sininho e deixando o seu amém nos comentários. Aqui oramos juntos, crendo juntos e recebendo milagres juntos. Agora feche os seus olhos se puder, respire fundo e prepare o coração. Deus vai falar com você. A palavra de Deus é viva. E quando nos sentimos fracos, confusos ou perdidos, é nela que encontramos direção, esperança e respostas. Há um versículo que se tornou um abrigo para muitos corações aflitos. E hoje ele será como um bálsamo para a sua alma. Ouça com atenção e deixe que essa promessa penetre no mais profundo do seu ser. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Você consegue sentir a força dessa promessa? Deus está dizendo, clame a mim. Isso significa, fale comigo, me busque, me procure. Não importa quão desesperadora esteja a situação. Não importa há quanto tempo você tem esperado. Não importa se as circunstâncias parecem ter enterrado os seus sonhos. Deus está te chamando para um encontro com Ele. E o que Ele promete? Responder. Sim, Deus responde. Pode não ser no tempo que esperamos, nem da forma como imaginamos. Mas Ele responde. Ele ouve cada sussurro da sua oração, cada lágrima escondida, cada angústia silenciada no fundo da alma. E mais, Ele diz que vai anunciar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Isso quer dizer que há respostas além da sua compreensão. Há milagres maiores do que você sonhou. Há caminhos se abrindo onde os seus olhos só veem muros. Há soluções sendo formadas no invisível enquanto você ora. Há um Deus que trabalha mesmo quando você está dormindo. Mesmo quando tudo parece parado, Ele está movendo peças, ajustando detalhes, preparando algo que te surpreenderá. Então não desista agora. Esse versículo é uma convocação. É como se o próprio Deus estivesse sussurrando ao seu coração. Neste momento, filho, clama a mim. Fala comigo. Eu estou ouvindo. E eu vou te mostrar o que os teus olhos ainda não conseguem ver. Hoje, neste momento de oração, vamos clamar e vamos esperar com fé, porque Deus ouve, Deus responde e Deus realiza o impossível. Quantas vezes você já orou e, em vez de uma resposta, encontrou o silêncio? Quantas vezes você clamou com toda a sua fé, esperou com todo o seu coração e mesmo assim, nada mudou? Os dias se passaram, as lágrimas caíram. A angústia apertou o peito. E diante disso, a pergunta que ecoa em muitos corações é: será que Deus se esqueceu de mim? Esse é um sentimento mais comum do que imaginamos. Mesmo os homens e mulheres mais fiéis da Bíblia viveram momentos em que pareceram abandonados por Deus. Davi, em seus salmos, chegou a dizer: até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmos 3:1. Jó, em meio à dor,
Clamou: por que me escondes o teu rosto e me consideras como teu inimigo? Jó 13:24. E até o próprio Jesus, pendurado na cruz, exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Se até eles sentiram isso, quem somos nós para não sentir? Mas aqui está a verdade que precisamos guardar como um tesouro em nosso coração. O silêncio de Deus nunca significa ausência. O silêncio de Deus não é um sinal de abandono. O silêncio de Deus é muitas vezes um tempo de construção. Um tempo em que Ele está preparando a resposta, moldando o milagre, trabalhando nos bastidores daquilo que ainda não podemos ver. Imagine uma semente. Quando ela é plantada, tudo parece igual por fora. Nada muda na superfície. Mas por baixo da terra, onde ninguém vê, a vida começa a pulsar. As raízes crescem, o broto se forma. E um dia, no tempo certo, a planta rompe o solo e floresce. Assim é o agir de Deus. Você pode não ver, pode não entender, pode até achar que está sozinho. Mas Ele está ali, presente, agindo, preparando, lapidando o seu coração para que, quando o milagre chegar, você esteja pronto para recebê-lo. Há momentos em que Deus cala para nos ensinar a confiar. Há fases em que Ele se oculta para que possamos buscá-lo com mais profundidade. Há situações que, aos nossos olhos, parecem esquecidas, mas que para Ele estão no centro da sua atenção. Não se deixe enganar pelas aparências. Não desanime porque ainda não viu o resultado. A fé verdadeira não se apoia no que os olhos enxergam, mas na certeza de que, mesmo no silêncio, Deus está no controle. Mesmo quando não ouvimos sua voz, Ele continua sendo nosso Pai. Mesmo quando tudo parece parado, o céu está em movimento. E quando menos esperarmos, Ele nos surpreenderá com algo muito maior do que imaginamos. Imagine uma mulher que vivia todos os dias esperando por um milagre. Seu nome era Ana. A Bíblia nos conta sua história em 1 Samuel. E o que mais nos toca ao conhecê-la é o quanto ela sofreu calada. Ana era estéril, e naquela época isso era motivo de grande vergonha. Para piorar, Penina, a outra mulher de seu marido, a provocava constantemente. Zombava de sua dor, ridicularizava sua infertilidade, como se ela fosse menos mulher, como se fosse invisível diante de Deus. Todos os anos, Ana subia ao templo para orar. Chorava, clamava, derramava sua alma diante do Senhor. E mesmo assim, ano após ano, nada acontecia. A promessa não chegava. A resposta parecia cada vez mais distante. E Ana poderia ter desistido. Poderia ter aceitado que aquilo era o seu destino, que o céu tinha se calado para sempre. Mas não, ela persistiu. Num desses dias de oração, Ana fez algo diferente. Abriu mão de sua dor e fez um voto ao Senhor. Ela disse: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e me deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. 1 Samuel 1:11. Ela entregou o seu sonho. Ela ofereceu a Deus aquilo que mais desejava. E foi ali, no lugar da entrega, no lugar da renúncia, no ponto exato onde sua fé se transformou em adoração e que o milagre começou a ser construído. A Bíblia diz que depois disso, Ana voltou para casa com um rosto diferente. A tristeza já não a dominava. Algo dentro dela havia mudado, antes mesmo de o milagre acontecer. E então o tempo passou. E o impossível aconteceu. Ana engravidou e deu à luz um filho, um menino que seria um dos maiores profetas de Israel, Samuel. Aquele que foi consagrado ao Senhor desde o ventre, aquele que ungiu reis, aquele que ouviu a voz de Deus ainda menino. Tudo isso começou com uma mulher que decidiu orar mesmo em meio à dor, que persistiu mesmo diante do silêncio e que confiou mesmo quando tudo ao redor gritava: desista. A história de Ana é mais do que um relato bíblico. Ela é o espelho de muitas almas que hoje vivem em oração por algo que ainda não veio. Gente que carrega promessas, mas ainda não vê frutos. Gente que acredita, mas sente o coração cansado. A história de Ana nos lembra que Deus ouve cada lágrima, cada súplica, cada oração feita em secreto. E no tempo dele, não no nosso, ele age com poder. Se hoje você se encontra como Ana, chorando silenciosamente, sentindo-se esquecida, desacreditada,
zombada pelas circunstâncias ou pessoas ao seu redor. Saiba que o mesmo Deus que visitou Ana está olhando para você agora. E o tempo do seu milagre pode estar mais próximo do que você imagina. Muitas vezes, imaginamos que para mover o coração de Deus, precisamos de orações longas, palavras difíceis, uma fé inabalável, perfeita, sem falhas. Mas a verdade revelada por Jesus é completamente diferente. Ele nos ensinou que a fé não precisa ser gigantesca para ter poder. Ela só precisa ser verdadeira, viva, sincera. Em Mateus 17:20, Jesus declarou: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Veja o que ele está dizendo. Fé como um grão de mostarda. Uma semente minúscula, quase invisível, mas viva, plantada no coração com sinceridade e confiança. Deus não espera que você seja um gigante espiritual. Ele não exige que você ore com palavras rebuscadas ou que entenda todos os mistérios celestiais. Ele só espera que você creia, que confie, que dobre seus joelhos e diga: Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti. Há poder em uma oração feita em lágrimas. Há poder em uma oração feita em silêncio. Há poder naquela oração sussurrada à noite, quando todos dormem, mas o seu coração está acordado, gritando por socorro. Deus ouve, Deus vê, Deus sente. E mais do que isso, Deus responde. Às vezes você se sente pequeno demais para ser ouvido, como se sua dor fosse irrelevante, como se existissem outros com problemas mais urgentes do que os seus. Saiba que para Deus não há dor pequena. Ele é um Pai atento. Ele conhece cada batida do seu coração, cada pensamento antes mesmo que se forme, cada oração antes mesmo que saia da sua boca. Como está escrito em Salmo 139:4. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. O céu se move com orações simples, mas cheias de fé. O impossível é tocado quando um filho ou filha dobra os joelhos, ainda que com a alma cansada, e diz: Senhor, ajuda-me. Essa súplica sincera chega ao trono de Deus com a força de um clamor celestial. E o que parecia travado começa a se mover. O que parecia perdido começa a ser restaurado. O que parecia impossível começa a florescer. Por isso, não deixe que o tamanho da sua fé te impeça de orar. Não deixe que a vergonha, o medo ou o desânimo silenciem a sua voz. O seu clamor tem valor. O seu pedido tem poder. O seu nome está gravado nas mãos de Deus. Isaías 49:16. E Ele não se esquece dos seus. Ore, mesmo que pareça pouco. Mesmo que sua fé esteja ferida, mesmo que você tenha dúvidas, ore como você está, porque Deus não exige perfeição, Ele responde à sinceridade. Quantas vezes você já olhou para o céu com o coração apertado e em silêncio perguntou: Deus, por que está demorando tanto? Talvez você tenha esperado por uma resposta, por uma cura, por uma mudança, por uma porta que se abrisse, e tudo o que recebeu foi silêncio. A alma clama. O tempo passa e parece que nada acontece. Mas a verdade que precisamos cravar no coração é esta: o tempo de Deus nunca atrasa. Ele é perfeito em suas ações e Ele nunca falha. Na nossa humanidade somos apressados. Vivemos contando os minutos, queremos resultados imediatos. Mas Deus trabalha numa dimensão muito além da nossa compreensão. Ele enxerga o início, o meio e o fim. Ele sabe exatamente o momento certo de agir. E mesmo quando parece que está em silêncio, Ele está operando nos bastidores. A Bíblia nos dá muitos exemplos de pessoas que esperaram e no tempo certo viram o milagre acontecer. Abraão esperou décadas para ver o filho da promessa nascer. José passou anos sendo esquecido na prisão antes de se tornar governador do Egito. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo de Saul até subir ao trono. E em todos esses casos, uma verdade ecoa: Deus não falhou. Ele apenas agiu no tempo exato. No tempo em que a bênção não seria apenas um presente, mas um propósito cumprido. Isaías 60:22 diz: Eu, o Senhor, ao seu tempo, farei isso prontamente, ao tempo dele e não ao nosso. Porque o tempo de Deus não é medido em minutos ou horas. O tempo de Deus é medido em propósito. Ele não se atrasa.
Ele se alinha com aquilo que vai produzir crescimento, transformação e glória. Talvez você tenha chorado muito. Talvez você esteja no limite. Mas eu te digo, Deus não esqueceu de você. Ele não está indiferente ao seu sofrimento. Ele está te moldando enquanto você espera. Ele está fortalecendo sua fé. Está ensinando seu coração a depender completamente dele. Porque o milagre que vem com propósito é muito maior que aquele que vem apenas para aliviar uma dor. Você não foi esquecido. A sua espera não é em vão. Há um tempo marcado no céu para que sua resposta venha. E quando vier, será tão grandiosa, tão perfeita, que você entenderá o porquê da espera. Tudo fará sentido. O sofrimento será transformado em testemunho. A lágrima será trocada por um sorriso de gratidão. E todos que duvidaram verão que Deus foi fiel até o fim. Como está escrito em Abacuque 2:3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Essa promessa é sua. Ela é viva e ela se cumprirá. Descanse, espere com fé. O tempo de Deus é diferente do nosso, mas ele nunca, jamais falha. Há momentos em que tudo ao nosso redor grita que acabou. Os diagnósticos médicos dizem que não há cura. As contas acumuladas dizem que não há saída. O abandono de alguém que você amava diz que o amor não vale a pena. As portas fechadas dizem que o sonho morreu. E nesses momentos a alma se curva de dor. A fé parece enfraquecer. O coração clama por um sinal, por uma resposta, por um milagre. Mas é nesse ponto, no exato momento em que tudo parece perdido, que Deus se revela de maneira mais poderosa. Porque Deus não se impressiona com impossibilidades. Ele não recua diante de um não humano. Ele não se rende às circunstâncias. Deus é especialista em reverter quadros, ressuscitar sonhos, restaurar o que foi destruído e transformar derrotas em vitórias. Quando o homem diz, acabou, Deus diz, eu estou começando. Quando todos viram as costas, ele permanece de pé ao seu lado. Quando o diagnóstico decreta fim, Deus escreve recomeço. Porque a última palavra nunca pertence às circunstâncias. Ela pertence a Deus. Lembra de Lázaro? Já estava morto há 4 dias. Já cheirava mal. Tudo parecia perdido. Mas bastou Jesus dizer, Lázaro, vem para fora. João 11:43. E aquilo que estava enterrado, esquecido, sem vida, ressuscitou. Porque Deus tem poder para chamar à existência aquilo que já não existe. E é assim na sua vida. Deus não precisa de condições favoráveis para agir. Ele não precisa que tudo esteja bem para operar. Pelo contrário, é no vale mais escuro, no deserto mais árido, na dor mais profunda, que ele se mostra como Pai, protetor, provedor e salvador. Mesmo quando tudo parece sem sentido, Deus continua sendo Deus e ele não muda. Ele continua fazendo milagres. Continua escrevendo histórias novas. Continua surpreendendo aqueles que nele esperam. Ele vê o que ninguém vê. E enquanto muitos acham que você está derrotado, ele está apenas começando a te levantar. Isaías 43:13 declara, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Essa é a autoridade de Deus. Quando ele age, ninguém pode impedir. Nenhuma força, nenhuma voz contrária, nenhum cenário negativo pode anular o plano do Senhor. Se você sente que está no fim da linha, lembre-se, o fim do homem é o início dos milagres de Deus. Não perca a fé. Não desista da oração. Mesmo que tudo diga não, o céu pode liberar um sim que muda tudo. Ele ainda tem a última palavra. E se essa palavra for vida, nada poderá resistir. Se for cura, nenhuma doença vai permanecer. Se for restituição, tudo que foi tirado voltará com abundância. Confie, clame, espere, porque Deus está preparando algo que vai além do que você pediu ou imaginou. E no tempo certo, você verá que Ele nunca te abandonou. Ele sempre esteve ali, mesmo quando você pensou estar sozinho. A oração é mais do que palavras ditas ao vento. Ela é a respiração da alma. É o elo invisível que nos liga ao Pai. É o lugar onde as batalhas invisíveis são vencidas, onde o impossível é gerado no secreto antes de se manifestar no visível.
Mas muitos, por não verem resultados imediatos, acabam desistindo de orar. Outros se frustram, achando que Deus se esqueceu ou não escutou. E é aí que mora o grande segredo. A oração perseverante e cheia de fé sempre tem resposta, mesmo que ela demore a chegar. A palavra de Deus nos ensina em Lucas 18 sobre a parábola da viúva persistente. Jesus disse que havia numa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Mas uma viúva vinha até ele continuamente, pedindo justiça contra seu adversário. O juiz, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Lucas 18, 4, 5. E Jesus conclui dizendo: ouvi o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Lucas 18, 6, 8. Essa parábola não mostra que precisamos cansar a Deus com repetições, mas revela a importância da persistência na oração. Porque quando você ora com fé, mesmo sem ver, você move o céu. Mesmo em silêncio, Deus está agindo. Mesmo que nada pareça mudar, algo está sendo transformado nos bastidores espirituais. Orar é permanecer firme mesmo quando o chão está balançando. É dobrar os joelhos quando tudo dentro de você quer desistir. É declarar com a boca: eu confio em Ti, Senhor, enquanto o coração ainda sangra de dor. É manter acesa a chama da fé enquanto o vento da dúvida sopra forte. Muitos milagres na Bíblia aconteceram depois de orações insistentes. Elias orou 7 vezes para que a chuva voltasse. 7 vezes. E só na 7ª o céu começou a se mover. Ana orou anos por um filho até que Samuel nasceu. Jesus, no Getsêmani, orou intensamente até suar gotas de sangue. E nós, por vezes, oramos 5 minutos e achamos que Deus não nos escutou. Mas o segredo está na constância, na intimidade, na fé que não desiste, na confiança que não vacila, mesmo sem respostas visíveis. Deus ama quando o buscamos com o coração sincero. Ele se move com a fé, se agrada do clamor que sai de um espírito quebrantado e dependente. Se você tem orado há muito tempo por algo e ainda não viu o cumprimento, não pare agora. Pode ser que esteja prestes a viver a maior resposta da sua vida. Persevere, clame, insista, derrame seu coração diante dele. Porque a oração não muda apenas circunstâncias. Ela muda você. Ela molda sua fé, fortalece seu espírito, aproxima seu coração de Deus. E no tempo certo, a resposta virá, não pela sua insistência, mas pela fidelidade dele. Há momentos em que as palavras desaparecem. A dor é tão profunda, o cansaço tão grande, a alma tão abatida, que a única coisa que conseguimos fazer é ficar em silêncio diante de Deus. E esse silêncio, muitas vezes, vem acompanhado de lágrimas, de suspiros profundos, de olhares perdidos no céu. E você se pergunta: será que Deus está ouvindo mesmo quando eu não digo nada? Será que Ele entende o que eu nem consigo expressar? A resposta é sim. Deus escuta o que você não diz. Ele entende as lágrimas. Ele traduz os suspiros. Ele interpreta os silêncios. Porque Deus não precisa da sua voz para entender o que está no seu coração. Ele é o Deus que sonda, que conhece, que penetra até os lugares mais secretos da sua alma. Em Romanos 8, 26, está escrito: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que quando você não sabe o que dizer, o Espírito Santo ora por você. Quando sua alma está quebrada, ele pega os pedaços e leva diante do Pai. Quando o desespero é tão grande que você só consegue chorar, o Espírito traduz essas lágrimas e apresenta ao céu como orações, cheias de significado. Você pode estar calado, mas Deus nunca está surdo ao seu sofrimento. O céu inteiro se move ao som de um coração contrito. Salmos 34, 18. Nos lembra, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito.
Isso quer dizer que o seu silêncio pode ser o grito mais alto que você já deu. E Deus ouve. Quantas vezes você se ajoelhou e não conseguiu dizer nada? Só chorou? E mesmo assim algo começou a mudar dentro de você? A paz veio, o consolo chegou, a esperança foi renovada? Isso é a resposta do céu ao seu clamor silencioso. Porque Deus não depende das suas palavras para agir. Ele depende da sua sinceridade. Ele vê o coração, não o vocabulário. Ele enxerga a dor oculta, o medo escondido, os sonhos engavetados. E mesmo quando ninguém mais vê, Ele está lá, interpretando o seu silêncio como um pedido de socorro e uma expressão de fé. E às vezes, o próprio silêncio de Deus também é resposta. Às vezes, Ele se cala para ensinar você a confiar. Às vezes, Ele espera para que a sua fé amadureça. Às vezes, Ele se silencia porque está trabalhando em algo tão profundo, tão eterno, que ainda não pode ser revelado. Por isso, se hoje você não consegue orar com palavras, ore com o seu coração. Se não consegue falar, chore. Se não sabe como pedir, apenas fique na presença dEle, porque Deus entende tudo. Ele entende sua história, sua luta, seus medos, suas perdas. E Ele está mais perto do que você imagina, ouvindo até mesmo o que você nunca teve coragem de dizer a ninguém. Então aquiete sua alma. Descanse na presença do Pai e creia, os céus estão ouvindo até o seu silêncio. Você não vê, mas Ele está agindo. Você não sente, mas Ele está presente. Você pode até pensar que está sozinho, mas Deus já está cuidando de tudo nos bastidores. Há coisas que você nem imagina que poderiam acontecer. Portas que você nem sabia que existiam, caminhos que pareciam impossíveis. Mas Deus já está preparando cada detalhe, com a perfeição e o amor de um pai que nunca erra. Muitas vezes somos tomados pela ansiedade. Queremos entender tudo, controlar tudo, saber quando e como cada promessa vai se cumprir. Mas Deus não precisa do nosso controle. Ele precisa da nossa confiança. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto por 40 anos, que fez pão cair do céu, que tirou água da rocha, é o Deus que está agora mesmo cuidando da sua vida com zelo e fidelidade. Talvez você esteja enfrentando lutas financeiras, problemas familiares, enfermidades, solidão, dúvidas, portas fechadas. Mas enquanto você chora, Deus trabalha. Enquanto você ora, Deus organiza. Enquanto você dorme, Ele prepara. O céu nunca para de agir a favor dos filhos que confiam no Pai. Jesus disse em João 5,17, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Isso quer dizer que mesmo quando tudo parece parado, o céu continua em movimento por sua causa. Você não precisa ver para crer. Você só precisa descansar, entregar e confiar. E como é difícil confiar quando tudo parece dar errado. Como é difícil acreditar que algo está sendo feito quando tudo parece silêncio e espera. Mas Hebreus 11:1 nos ensina que a fé é justamente isso. A certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É confiar quando você ainda não recebeu. É descansar quando nada mudou. É continuar acreditando mesmo quando todos já desistiram. É nesse lugar que nascem os maiores milagres, no terreno fértil da confiança cega em Deus. Você pode não ver, mas Deus está abrindo portas. Pode não sentir, mas Ele está curando. Pode não ouvir, mas Ele está falando com pessoas a seu respeito. Pode não entender, mas Ele está reorganizando tudo, até o que parecia perdido. Nada escapa do controle de Deus. Nenhuma lágrima é desperdiçada. Nenhum tempo é em vão. Tudo está sendo trabalhado por Ele, com amor e propósito. Então, hoje, mesmo que você não tenha respostas, mesmo que tudo esteja confuso, mesmo que o medo esteja batendo na sua porta, confie. Deus já está cuidando de tudo. Ele já está na frente, desarmando armadilhas, alinhando oportunidades, abrindo caminhos, restaurando corações, trazendo cura, providência e livramento. Você é precioso demais para ser esquecido. Nenhuma oração sua foi em vão. Nenhum clamor ficou perdido no ar. Deus escutou tudo e está cuidando de tudo. Descanse, respire fundo. Entregue nas mãos dele, porque o céu já está trabalhando por você.